na cruz, e eu vou explicar para vocês o porquê. Você precisa saber disso e ter isso para a sua vida. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, o que vocês estão procurando, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Verso 7. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como eu disse a vocês. A cruz não parou Jesus. Vocês precisam entender que a cruz não foi o final. Essa passagem afirma a ressurreição de Cristo como fundamento central da fé cristã. Então, o fundamento da fé cristã na vida de um cristão é: ele morreu e ressuscitou, e trouxe vida para nós, trouxe salvação para as nossas vidas. A cruz na antiguidade, meus irmãos, para trazer um contexto para vocês, era a pior e mais infame execução da antiguidade. Combinava tortura física extrema, asfixia lenta, ou seja, era uma morte muito lenta, era uma tortura para quem estava ali pendurado na cruz, era uma humilhação pública e rejeição à religiosidade, ou à religião, ou rejeição religiosa. Foi projetada pelo Império Romano como espetáculo de terror para aniquilar a dignidade humana. Ou seja, o que aquele povo tentou fazer, o que os fariseus tentaram fazer, e muitas outras pessoas levadas por esta ideia, tentaram aniquilar Jesus e aniquilar tudo aquilo que estava relacionado a ele, tentando manchar a dignidade do próprio Jesus e tratando ele numa tortura física extrema, tentando asfixiar o nosso Jesus, humilhando ele publicamente, porque a morte de cruz era uma das piores mortes que existia naquela época, e era uma morte humilhante. 3 aspectos da cruz eu quero trazer para vocês agora, e já falando e já revisando. Agonia física prolongada. Não era assim, pregava na cruz, depois de 1 ou 2 minutos a pessoa estava morta. Não, era bem devagar. E ela era uma morte prolongada, era sofrimento. Jesus agonizou na cruz de uma forma a qual nenhum de nós conseguiríamos suportar. Ele foi exposto e humilhado. Jesus foi humilhado na cruz do Calvário, foi tratado como um ladrão, como alguém que estava totalmente contra tudo aquilo que aquelas pessoas diziam. Uma maldição religiosa. Jesus foi amaldiçoado na cruz. Você sabia disso? Você sabia que Jesus foi amaldiçoado na cruz? Você sabia que ele agonizou? Ele teve uma morte lenta, ele foi humilhado. Deuteronômio 21, 23 diz: qualquer que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. O Velho Testamento diz isso. Então, só para você entender um pouquinho de como a morte na cruz era uma morte tão cruel, entendeu? E as pessoas faziam isso para quê? Para humilhar as pessoas, para que elas morressem de uma forma prolongada, devagar, e isso era uma maldição na vida da pessoa. Então, quem morria na cruz era maldito, era uma pessoa que não merecia viver. E para o povo romano, ali é o final da vida daqueles que desobedeciam, aqueles que iam contra o Império Romano, aqueles que muitas vezes iam contra as doutrinas que aqueles fariseus diziam. E o peso de falar que era o Filho de Deus, para eles era uma humilhação, porque eles não acreditaram no que Jesus veio fazer, do que ele fez, do que ele fazia e quem ele dizia ser, que era o Filho do Deus vivo. Então esse povo olhou para Jesus, olhou para as dificuldades que Jesus estava trazendo para a vida deles, porque eles viviam uma vida religiosa,
E Jesus trazia então uma nova perspectiva de vida, que agora nós não vivíamos mais pela lei, agora pela graça, e a coisa ia ser uma tranquilidade, assim no sentido de, ei, para com esse peso todo para a sua vida, e agora você vai viver uma nova vida em mim. E vai ser uma coisa, e um fardo leve, tranquilo, não vai ser pesado para a sua vida, porque a minha graça te alcançou a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus. E as coisas se tornam leves, não existe mais uma religiosidade, um peso sobre a sua vida. E eles, olhando para isso, começaram a entender que, opa, temos um problema aí. Nós temos alguém que está falando que é o Filho de Deus. Tem alguém que está blasfemando. E eles começaram a olhar para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus, e começaram a ver sinais e maravilhas, começaram a ver aquilo que Jesus estava fazendo, aquilo que Jesus estava providenciando para a vida das pessoas. Pessoas estavam sendo mudadas, vidas estavam sendo transformadas, pessoas estavam vivendo uma nova perspectiva de vida. E os fariseus olharam e falaram: ah, isso precisa acabar, isso precisa cessar, isso precisa ter um fim. E a morte a qual eles escolheram, e levaram o povo também que acompanharam e viram tudo isso, a tomar a decisão e dizer: crucificam. Então, o que os fariseus tentaram fazer, e aquele povo que estava junto com ele: vamos dar um fim nessa história. E o fim é morte de cruz, a pior morte. Ou seja, ele vai ser humilhado, ele vai ser cuspido, ele vai ser chicoteado, e nós vamos dar uma morte para ele lenta, uma morte humilhante, uma morte onde as pessoas vão olhar para Jesus e vão falar: esse é um maldito, assim como diz a palavra de Deus no Antigo Testamento. Mas olha só, tudo isso eles tentaram para parar Jesus. E apesar dessa cruz terrível, com toda a sua agonia, humilhação e maldição, seu propósito era tentar parar Jesus. As pessoas queriam parar Jesus. O inimigo usou o instrumento mais cruel da história para tentar encerrar a missão do Filho de Deus. A cruz parecia o fim. Os discípulos choraram, porque quando Jesus morreu na cruz, eles se desesperaram. Quando Jesus morreu na cruz, eles olharam e falaram assim: acabou. Quem lembra dos discípulos no caminho de Emaús, onde cabisbaixos foram para suas casas dizendo: poxa, era isso que ia acontecer? É assim, dessa forma? Morreu, acabou. E no caminho, indo para a casa deles, Jesus aparece ao lado deles e demonstra que a cruz não parou ele. Sentou à mesa com seus discípulos e os olhos foram abertos. Jesus provou que a cruz não parou ele após a sua ressurreição. Os discípulos também desanimaram. Quem não lembra do apóstolo Pedro? Foi Pedro que voltou lá pescar. No final, em João capítulo 21, se eu não me engano, ele tem um encontro com Jesus na praia, mas antes disso, ele disse: vou voltar a pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Por quê? Porque eu estou desanimado, porque o meu Jesus morreu na cruz. Acabou, não tem mais esperança, não tem mais perspectiva. E os inimigos estavam comemorando, estavam felizes da vida. O sepulcro então parecia ser aquela atitude de acabou. Tudo finalizou. A morte de cruz parou aquele que estava dando problemas para nós. E foi uma humilhação. Eles estavam comemorando. Ou seja, o sepultamento da esperança. E para eles o fim e a solução havia acabado ali naquele momento para eles. Mas o que eles não sabiam é que eles estavam lidando com o nosso Jesus. O que eles não sabiam que o nosso Jesus era o Filho de Deus, o único Filho de Deus, enviado justamente para passar por tudo isso, para passar por toda essa humilhação, para passar por toda essa agonia, por ter essa morte lenta. Era plano de Deus que tudo isso acontecesse.
o plano de Deus. Jesus fazia parte do plano perfeito do Pai. A cruz revelou o amor de Deus por amor a mim e a você. O sepulcro revelou o poder de Deus, porque quando as mulheres chegam no sepulcro, o que elas acham? Nada. O sepulcro está vazio. O milagre havia acontecido. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E essas mulheres chegam lá e os anjos dizem: olha, aquilo que você está procurando, aquele que você está procurando, já não está mais aqui, ele viveu. Então a cruz não parou Jesus. A nossa fé precisa estar baseada nisso. A ressurreição revelou a vitória do nosso Jesus. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã está pautada justamente nesta fé, que mesmo em todas essas situações que tentaram parar Jesus, a cruz não o segurou. Ele foi sepultado, ressuscitou, apareceu para muitos, depois se ascendeu aos céus e virá nos buscar em breve. Estou sério hoje, né? Estou muito sério. Sabe por quê, Fabiano? Porque quando eu falo que Jesus, que a cruz não parou Jesus, eu olho para Jesus e falo: caramba, tu sofreu tudo isso aí, tu passou por tudo isso aí, dá até um rap, meu irmão. É sério. É que eu nunca canto rap, tá? Não vou fazer isso aqui não, tá? Porque senão eu vou fazer você passar vergonha. Mas você canta. Menina aí é bom, mano. Manda umas paradas loucas lá. É de cara. Algumas pessoas conhecem o Ed. Então, meus irmãos, quando eu comecei a parar para pensar de fato nesse texto, em tudo que a história nos mostra, e a morte de Jesus de uma forma humilhante, lenta, agonizante, sendo considerado maldição, e aí ele ressuscita ao terceiro dia e diz: eu fiz isso como plano perfeito de Deus por você, Ricardo. Então a cruz não parou Jesus por mim, pela minha vida. A cruz não parou Jesus pela vida de cada um de vocês. Por cada um de vocês. Aquilo que parecia derrota tornou-se o maior triunfo da história. Jesus venceu o pecado, a morte e o inferno. A cruz não foi o fim da missão, mas o caminho para a salvação, para a nossa salvação. Jesus Cristo, como foi cantado aqui, o plano perfeito de Deus para a nossa salvação, e não só salvação, mas para transformação, e também para nos trazer esperança de vida em meio às dificuldades. Olha só, as cruzes que enfrentamos hoje, em Cristo, esta dor não é o fim. A dor que você está vivendo, a dificuldade que você está vivendo, ela já foi pregada na cruz do Calvário. Essa dor, eu posso dizer que olhando para o sofrimento de Jesus, por tudo que Ele passou por amor a mim, a dor que eu estou sentindo hoje é muito pequena em relação ao que Ele sofreu por amor a mim e a minha família. E essa dor, ela tem fim em Cristo Jesus, porque Ele é aquele que diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o seu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. A cruz não parou Jesus, trouxe salvação e esperança para todo aquele que nele crê e entrega a sua vida para a salvação, e para que nós possamos ir para a eternidade, e possamos viver a nossa vida aqui uma vida transformada. A luta e o sofrimento não são o fim, nem na minha vida, nem na sua vida, e não foi o fim na vida de Jesus, amém? As humilhações não são o fim. Quem que passa humilhação aqui, gente? A maioria de nós, em certas situações. Às vezes você olha e fala assim: poxa, eu não deveria passar por essa humilhação, eu não deveria passar por essa situação, poxa,
O que eu fiz para merecer tudo isso? Você já não falou isso? Sim ou não? Sim. Pensou se Jesus falasse a mesma coisa? Pai, afasta de mim esse cálice, porque esse sofrimento não é meu. Essa dor não é minha. Esse problema não é meu. Eles pecam e é eu que tenho que pagar o preço? Deus fala, porque eles são incapazes de morrer numa cruz, porque são pecadores. Você não, você é o Cordeiro perfeito de Deus. Jesus morreu por mim e por você, naquela cruz, tratado como o pior dos homens, para que em nós Ele fosse honrado e glorificado, e todos pudessem ver que Ele vive até hoje. Aleluia. Para todos sempre, em nome de Jesus. E eu quero fazer algumas aplicações para a sua vida. Prestem bem atenção. A cruz não parou Jesus, então os obstáculos não podem parar os planos de Deus para a tua vida. Amém? Amém? Segunda coisa, a cruz não parou Jesus, então a sua dor atual não define o seu futuro. O teu futuro está em Cristo Jesus. Os obstáculos, deixa nas mãos dele. Os planos que ele tem para a sua vida são muito maiores do que você possa pensar ou imaginar. Então os obstáculos estão aí para você superar em Cristo e com Cristo Jesus. Porque Ele superou a morte de cruz por amor a você. Então se Ele conseguiu, dele nós também conseguimos. Em nome de Jesus. A cruz não parou Jesus. Então essa dor que você está sentindo agora não vai durar para sempre em nome de Jesus. Quando ela vai passar eu não sei. Mas entregue nas mãos de Jesus, você vai ver que você vai sentir um alívio. Tá louco? Tá maluco? Entregue tudo isso nas mãos de Deus. A cruz não parou Jesus. Então a esperança para as nossas vidas continua viva. Então, essa aplicação é para a sua vida. Às vezes nós murmuramos demais, reclamamos demais. Às vezes nós nos colocamos em situações que Deus não nos colocou. Às vezes nós assumimos pesos e responsabilidades que Deus não entregou para você. Ele sabe o que é para você, o porquê é para você, e Ele tem certeza que você vai superar nele. Porque na cruz, Ele ultrapassou todas as barreiras, por amor a cada um de vocês, por amor a Deus. Vocês acham que eu estou preocupado com meu filho lá no hospital? Sim ou não? Sim. Mas eu não acredito que Jesus está lá com ele? Sim. Isso. A parada é essa. É confiar tanto em Deus, que é deixar tudo nas mãos dele, mesmo quando o coração está angustiado. Porque nós servimos a um Jesus que superou todas as barreiras da cruz. Ultrapassou todas as barreiras da cruz. E eu quero fazer um apelo para vocês. Nessa noite, se hoje você está carregando uma cruz pesada, saiba que em Jesus essa cruz pode se tornar leve nesta noite. Eu creio. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança. Olhe para Cristo nessa noite e entregue tudo nas mãos dele. Porque assim como a cruz não parou Jesus, não pare também na cruz. Supere a cruz, porque ele superou por amor a você. E quando ele saiu do sepulcro, ele disse: eu estou vivo e quero levar vida para aqueles que creem em mim. Jesus é o plano perfeito de Deus, e ele superou todo o seu sofrimento na cruz para te dar vida e vida em abundância. E sabe mais? Daqui a pouquinho, dá outro rap, irmão, outro rap. Daqui a pouquinho ele vai voltar, vai nos buscar e vai nos ajudar a enxugar todas as nossas lágrimas. Todas. Porque crer em Jesus
não é sinal de falta de dificuldades e sofrimento. Crer em Jesus é saber que vamos passar por dificuldades nessa terra, mas isso aqui é passageiro e que no céu não teremos uma lágrima sequer, uma tristeza sequer, que nós vamos estar nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo, que não parou na cruz. Ele transformou um instrumento de morte em símbolo de vida. Se você olhar para a cruz de uma forma não espiritual, você vai entender uma coisa. Mas se você olhar com os olhos espirituais, com os olhos de Jesus, você vai enxergar vida, transformação, mudança e uma nova história para você, para sua família, para os seus filhos, para os teus amigos. Por isso que a cruz não parou Jesus. A cruz não parou o povo de Deus. E nós devemos levar essa esperança. Jesus te ama, minha irmã. Que Deus te abençoe. Nós devemos levar essa esperança adiante. Para dizer: Jesus não parou na cruz para que a sua vida seja alcançada em nome de Jesus. Amém? Entregue a Ele suas lutas e confie. O Deus da ressurreição ainda está escrevendo a sua história. Ele não parou ainda. Nós falamos assim que Deus tem um plano para as nossas vidas e está tudo escrito, sim ou não? Sim. Mas cada vez que você conversa com Ele fala: é verdade, isso aí. Não parece que a cada dia que você passa, cada dificuldade, não parece que Ele escreveu um novo começo para você? Sim ou não? Sim. Ele já tem tudo escrito para você, mas Ele quer participar de cada etapa da sua vida. Então Ele quer construir tudo isso com você, entrar nessa parada com você e ajudar você a superar as dificuldades assim como Ele fez. Às vezes você vai se sentir nessa noite grudado na cruz e agonizando, sofrendo, sem perspectiva de solução para as suas dores. Mas tira isso da sua vida nessa noite agora, em nome de Jesus. Porque no momento que Jesus desceu da cruz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, não foi para que a gente fique grudado na cruz, mas para que viva a esperança de vida dele. Amém. Entregue tudo nas mãos do Senhor nessa noite. Eu tenho feito isso. Não só a igreja, como a vida de cada um de vocês. Até aqueles que estão afastados, eu entreguei nas mãos de Deus. Falei: Senhor, cuida, porque se eu não estou conseguindo cuidar, se a pessoa não me dá a oportunidade de cuidar, eu sei que o Senhor vai cuidar. E eu tenho orado por isso. Porque uma vida que entregou a sua vida para Jesus, ela não fica muito tempo longe de Jesus. E ela não fica muito tempo longe da casa de Deus. Eu creio nisso. E tem novos tempos para a vida da nossa igreja. Mas nós vamos precisar passar pela cruz, porque não será fácil, né, igreja? Mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E em nome de Jesus, muitas almas vão entrar naquele lugar. Mas eu tenho sentido que o inimigo está tentando nos barrar, mas ele não tem força, porque Jesus já passou pela cruz. Satanás não tem poder sobre a sua vida, não tem poder sobre a minha vida, não tem poder sobre esta igreja, porque ele já escreveu a nossa história. Ele já tirou as nossas dores. Você pode pensar: mas cadê? Ainda está doendo. Mas às vezes ele já tirou a sua dor lá na frente e você quer antecipar as coisas. O desejo é mais seu, mas Jesus está falando: calma, eu já tenho uma solução. Eu sei que não sabe esperar. Ei, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Todo dia eu ando com você. Eu lembro que eu preguei uma vez aqui sobre os passos de Jesus. Quem lembra? Quando Jesus dá um passo, põe o seu pé lá. Vai dar bom, meu irmão. Vai dar bom. O problema é que Jesus dá um passo, você quer dar um passo do outro lado e fala assim: por aqui é mais tranquilo, Jesus. Por aqui é mais fácil. Aqui tem um atalho, Jesus. Pisa onde eu piso, você vai ver o resultado. Não há atalho para a vida de um cristão. Sabe por quê? Porque uma hora Jesus vai voltar para quem pegou o atalho e para quem não pegou. O problema é que lá quando ele voltar, nós vamos dobrar os nossos joelhos diante dele e ele vai te perguntar: por que você quis pegar o atalho? Por que você não colocou seus pés onde eu pisei?
E Ele vai falar, olha bem nos seus olhos: eu superei a cruz por amor a você. Era só você confiar. Glória a Deus. A cruz não parou Jesus. Ela apenas preparou o cenário para a ressurreição dele. Em nome de Jesus, igreja. Amém, 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 amém. Nosso Jesus, o plano perfeito. E fizeram de tudo para parar Jesus, mas não conseguiram. Porque o plano de Deus era que Ele ressuscitasse ao terceiro dia para alcançar a tua vida e a vida da tua família, dos teus filhos e dos teus amigos. Então a cruz não pode parar nem você, a cruz não pode parar esta igreja, a cruz não pode parar os planos que Ele tem para você, as suas dores não podem ficar somente ali na cruz, você tem que entregar isso nas mãos de Deus, as suas dificuldades precisam ser superadas em Cristo Jesus, e o resto deixa que vai ser sucesso. Amém, igreja? Amém. Fique de pé que eu quero orar pela sua vida. A minha pergunta para você é muito simples. As suas dores, as suas dificuldades, elas serão superadas quando você entregar sua vida para Jesus. Quando você reconhecer que você é pecador, quando você reconhecer que está errando contra Deus, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Ele, entregar a sua vida a Ele, porque é o momento que você entrega a sua vida a Jesus, você está reconhecendo que a cruz não parou e que Ele quer alcançar a sua vida para te ajudar a superar as suas dificuldades. Você precisa entender que Jesus não parou naquela cruz para que você entregasse a sua vida a Ele e pertencesse somente a Ele. A minha pergunta é, para você que está aqui nessa noite, que entendeu essa mensagem, entendeu esse apelo de que você precisa entregar sua vida para Jesus, e todas as suas preocupações, tudo aquilo que está te tirando a paz, tudo aquilo que está te paralisando, te parando, que você possa entregar tudo nas mãos de Jesus nessa noite. Primeiro entregar a sua vida se você ainda não entregou, e se você entregou, que você entregue todas as suas dificuldades nas mãos de Jesus, porque Ele ultrapassou a cruz por amor a você e para estar com você até Ele voltar. Você entendeu isso nessa noite? Se você é essa pessoa que está se sentindo paralisada pelas dificuldades da vida e quer tomar uma decisão nessa noite de superar tudo isso em Cristo Jesus, eu gostaria de orar pela sua vida. Gostaria que você desse um passo de fé, ou levantasse a sua mão, ou viesse aqui à frente, como você bem entender. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar também, não tem problema nenhum. Mas se você é essa pessoa, dê um sinal com a sua mão. Você fala, eu estou paralisado, e eu quero que Jesus traga um renovo para a minha vida nessa noite. Há alguém nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso nessa noite? Só dê um sinal com a sua mão. Há alguém? Não há ninguém? Amém. A segunda pergunta é, você tem tantas dificuldades na sua vida, tantas batalhas, que isso está paralisando você, você não sabe como resolver, você não sabe como dar um passo. Jesus já deu esse passo para você. Jesus já está cuidando dos seus problemas, das suas necessidades e das suas angústias. Se você é essa pessoa que quer de fato declarar nessa noite que as suas dificuldades estão todas nas mãos de Jesus, para que você consiga superar isso, só dê um sinal com a sua mão direita e fala, eu sou essa pessoa. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém nessa noite? Aleluias, louvado seja